Será que dá para fazer o Enseja e o Enem ao mesmo tempo? Olha, eu sei que nessa altura do campeonato muita gente pergunta, né? E aí tenho duas respostas de acordo aí com o seu interesse, com os seus objetivos. Bom, então preste bastante atenção. Você tem a questão legal, ou seja, se realmente é possível legalmente fazer as duas provas no mesmo ano, ou fazer o Enem sem ter feito o Enseja, e também tem a questão pedagógica, ou seja, aquilo que eu acho como professor e o que eu faria no seu lugar. São duas respostas diferentes, por isso que, olha, ouve com muito carinho e atenção. Em primeiro lugar, quem pode fazer o Enseja, você sabe, né? Se você tem 18 anos ou mais no dia da prova, você pode fazer. Legal, bacana, desde que você não tenha ali o ensino médio ainda. Apesar de que a gente tem alguns lugares aí, a gente sabe até de professor que faz a prova do Enseja, ou seja, com o dinheiro do imposto, do seu dinheiro, mesmo já tendo o ensino médio. Mas dentro da legalidade é isso, tá bom? Essa é a primeira questão do Enseja. Heitor, e do Enem? O Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio, e aí você tem, geralmente você que acaba o ensino médio, você faz essa prova, supostamente para avaliar os seus conhecimentos, e isso é um dos critérios de ingresso para a maioria das universidades e das faculdades que tem no Brasil, e também em outras espalhadas aí pelo mundo, que também pedem para brasileiros ao ingressar nesses locais, principalmente nas universidades que têm parceria. Bom, pessoal, e por que eu estou falando isso, Porque é o seguinte, para você fazer a prova do Enem, existem várias categorias lá na hora de você se inscrever. Entre elas, eles vão pedir se você já tem concluído o ensino médio ou se você não tem concluído. E aí, essa questão do Enseja, porque geralmente você faz a prova do Enseja em agosto, e aí você vai lá para mais ou menos em novembro, você tem a prova do Enem. E aí sempre ficava aquela dúvida, então o resultado é um mês depois, em dezembro, e aí eu vou ter que esperar 11 meses para fazer a prova? Bom, e aí que o Enem ele já respondeu com relação a isso, porque afinal é tudo do INEP, do mesmo departamento, então ficou fácil de organizar. E eles falam o seguinte, na hora de você preencher ali na sua inscrição, você coloca como se já tivesse concluído o ensino médio, tá bom? E aí, Heitor, mas eu não concluí ainda. Calma. E o que acontece? Você vai lá marcar e você vai e realiza a prova. Heitor, e lá tem que pôr o endereço da escola que realmente, onde eu fiz. O que o pessoal fala? Coloca o mesmo endereço da sua Secretaria de Educação do seu estado. Se você é de São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Coloca o endereço deles, o endereço oficial, aquele que a gente acha no Google. Legal, bacana. Heitor, preenchi. E agora? O que você faz? Você faz a prova do Enem normalmente, tá bom? Sem problema nenhum. Heitor, mas vai valer a minha nota? E aí o Enem ele vem e fala o seguinte, se naquele ano, quando sair a resposta lá em dezembro, você passar em todas as matérias, ou concluir, gente que faz em anos separados, mas se você concluir naquele ano que você fizer o Enem, o Enseja, e terminar mesmo 100%, com redação, as 4 matérias, tudo bonitinho, do ensino médio, o que acontece? A sua nota do Enem daquele ano vai valer, tá bom? Então, Heitor, fiz a prova em agosto, legal, bacana, ou terminei a prova, só faltou matemática, por exemplo. Só que aí, o resultado só veio em dezembro, só que eu fiz a prova em novembro, um mês antes do Enem, não tem problema, a sua nota ali que você fez, a nota que você terminou, se você passar ela em novembro vai valer, a nota do Enem vai valer, não se preocupa. Heitor, e se eu ficar de repente por uma matéria? Aí nesse caso, aí não vai valer, tá bom? Aí não tem como, aí infelizmente não dá. Heitor, e no segundo caso? Ou seja, eu não quero fazer para valer, eu quero só fazer para testar meus conhecimentos, ou quero ver como é que funciona uma prova que é diferente com outras áreas, quero só ganhar experiência de prova, mas eu inclusive não quero terminar o Enseja esse ano só para fazer uma das 4 matérias. O que eu faço? Bom, nesse caso, para quem não concluiu, de repente, quem tem menos da idade, quem tem menos de 18 anos, ou quem está em outras condições aí, que realmente não queira fazer para valer, tem a opção de fazer a prova chamada treineiro. Para treineiro é justamente como o nome diz, que é um treino. Heitor, o que significa isso? Você vai fazer a mesma prova,
tá? Simplesmente está indicando que essa nota não vai valer, tá? Mas é sempre importante fazer para experiência de prova, tira aquela pressão. A única diferença é que vem lá em cima ali escrito treineiro. Do resto, pessoal, é a mesma coisa. A título de curiosidade, eu mesmo, por exemplo, eu fiz a prova quando eu tinha 15 e 16 anos. Sabia? É verdade, porque eu terminei, né, com 17 o ensino médio. Eu entrei na faculdade com 17. Então, eu fiz com 15 e com 16 anos. Eu fiz, na época era voluntário, era opcional, o Enem não era cobrado pelas universidades. Inclusive, quando eu ingressei nas universidades, cada universidade tinha uma prova específica, né? Apenas o vestibular, e nenhuma delas pedia Enem, mas eu fiz porque era para ganhar experiência de prova, tá? E eu fiz, e só que eu não tinha nem idade, não tinha, né, para você fazer. Você tinha que ter, na época, para você fazer a prova do Enem, você tinha que ter 18 anos, era um critério. E aí eu fiz como treineiro, ninguém falou nada, fiz, fui lá, ganhei experiência de prova e isso me ajudou depois para ingressar em algumas universidades, depois escolhi 2 delas e a vida continuou, tá bom? Então, pessoal, é uma outra opção. Agora, presta atenção, hein? Heitor, você acha que vale a pena? Olha, eu vou ser muito sincero. Se for só para você ganhar experiência, sem pressão, sem nada, e olha, então eu vou fazer a prova e não vou nem olhar a nota. Se você não se cobrar por isso, eu acho que vale como uma experiência, tá? Agora, para mim, tá? Heitor, como professor falando, e eu se eu estivesse no lugar de vocês, eu faria cada ano por vez. Eu sei que a gente tem pressa, ansiedade, quer resolver tudo. Qual que é o grande problema? O conteúdo do Enseja é completamente diferente do conteúdo do Enem, mas é completamente diferente. E Heitor, quem estuda para um estuda para outro. Não, nada a ver, tá? Quem está falando isso está falando bobagem. Eu já disse várias vezes. Heitor, dá para estudar para os dois? Sinceramente, você vai estudar mal os dois. Essa é a verdade, ué. Tô falando a verdade. Você não vai estudar bem direito nenhum deles. O correto e o mais lógico e o mais prudente é: eu vou estudar muito bem o Enseja para passar e resolver isso logo de vez. Beleza, passei, depois eu vou separar mais um ano exclusivamente para o Enem. Tanto é verdade que muita gente queria que a gente fizesse as aulas do Enem aqui dentro do canal do Conquiste Seus Sonhos, né? E eu falei, não, a gente vai ter canais separados. Não, mas já tem bastante público aqui. Não, o público de um é completamente do público de outro, o conteúdo é diferente, então a gente tem que ter aulas separadas, tá? Por isso que a gente tem aula só da gente dando aula pro Enem, no outro canal que a gente tem aqui, né, Conquiste Seus Sonhos Enem, e o outro canal só para Conquiste Seus Sonhos Enseja. É separado, pessoal, não adianta, o conteúdo é diferente, mesmo que as 4 matérias tenham o mesmo nome, tá? Mas o conteúdo é completamente diferente, sua prova é outra, não tem nem comparação. Então, a minha sugestão pessoal e também como professor é: faça bem feito o Enseja. Vai lá, arrebenta, manda bem, acabou, resolveu, tem ali a sua aprovação. Ano que vem, você faz o teu plano de estudo e estuda focado direitinho do zero, do começo ao fim de novo, tá bom? Esse é o meu conselho aqui para vocês, tá? Agora, Heitor, eu já tenho experiência de prova, eu estou muito bem nos estudos, arrebentei, estou muito bem, e agora? Bom, se você de repente quiser auxiliar os dois, você até pode. Mas aí assim, pessoal, é muito difícil você trabalhar e estudar para os dois. É muito difícil você ter, por exemplo, várias atividades ao longo do seu dia. Se você tiver mesmo que estudar para os dois e quiser ganhar tempo, porque tempo é muito essencial, então você tem que pensar aí numa metodologia, no plano de estudo onde você separa. Olha, de manhã eu vou fazer apenas a Enseja. À noite, por exemplo, eu vou focar no Enem. E olha, vai cansar, tá bom? Vai cansar muito, porque estudar cansa, estudar dá trabalho, principalmente estudar da maneira certa. Mas o plano de estudo é o mesmo que a gente fez aqui para o Enseja, tá? Então você pode utilizar isso sim. Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido mais um vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, é só falar aqui na descrição ou falar comigo aqui embaixo no meu WhatsApp pessoal, tá aqui. Legal? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.